Bom, vamos lá. Então, a primeira questão. A temperatura de um local é 4. Para aquecer o ambiente, é colocado aquecedor no local, que causa um aumento de 5 graus a cada 10 minutos. Qual a função que descreve essa relação de temperatura? Então, vamos entender o seguinte. Você vai iniciar com 4 graus. Quando passar 10 minutos, essa temperatura vai ser 4 graus mais 5 que vai ser acrescentado no ambiente. Aí você vai acrescentar mais 10, então vai para 20 minutos. Quando passar dos 20 minutos, a temperatura vai ser 4 graus mais aí você vai ter acrescentado quanto aqui? Vai ter que acrescentar mais 5, acrescentou 10. Quando passar mais 10 minutos, aí você vai para 30 minutos, essa temperatura vai ser 4 graus mais quantos graus? Então você vai acrescentar mais 5, vai ser 15 graus. Você está acrescentando 15 graus. Quando chegar, passar mais 10 minutos, você tem que acrescentar mais 5 graus. Então seria 4 graus mais, vai dar 20. Aqui, quando chega a 40. Ou seja, observa que isso aqui, o tempo, estabelece uma relação com o grau que eu estou formando. Ó. Então vamos ver aqui. Quando é 10, acrescenta 5. Quando é 20, acrescenta 10. Quando é 30, acrescenta 15. Quando é 40, acrescenta 20, ou seja, você está sempre acrescentando a metade. Então, quando chegar aqui x, que representa a temperatura, que é a variável livre, você vai ter que isso aqui vai ser 4 graus mais x dividido por 2. Então, isso aqui já está dizendo que essa função, ó, aqui está o valor, a ideia da função, né? A lei funcional. Então, o y, que representa a temperatura, vai ser igual a 4 mais x sobre 2. O valor que você vai acrescentar para x de 10 em 10 minutos, né? E seria de 10 em 10 minutos, mas poderia falar o quanto também essa temperatura aumentaria em 2 minutos. Eu dei uma referência de que em 10 minutos acrescenta 5 graus, mas isso não me impede de entender também que não vai ser de 10 em 10 minutos. O intervalo também pode ser contado de 2 em 2 minutos, 4 em 4 minutos, porque eu posso fracionar esse intervalo. Então essa aqui é a ideia, mas para ficar mais organizado, a gente coloca primeiro a incógnita e a constante depois. Aqui está a descrição, a lei funcional que descreve a relação da temperatura, né, dessa situação, desse ambiente, desse local, em função do tempo. Ou você também poderia colocar temperatura em função do tempo nessas condições. É isso aqui, onde 4 é o valor fixo da temperatura do ambiente. 2. Suelen utiliza R$ 50 para comprar materiais para fazer docinhos, os quais ela vende por R$ 1,50, né? R$ 1,50 a unidade, tá? Não é todos os docinhos. Qual a função que descreve o seu lucro? Então vamos pensar o seguinte: ela vai vender a cada, que eu não botei cada, mas vamos partir da hipótese que seja cada docinho. Ela não vai fazer gastar R$ 50, né, para vender um docinho por R$ 1,50, embora teria que ser mais claro aqui, mas vamos lá. Vamos supor que ela fez 10 docinhos. Se ela fez 10 docinhos, ela vai ter 10 vezes, ó, aqui está a quantidade de docinhos, vou botar QD, quantidade de docinhos. E aqui, o quanto ela arrecadou. Aqui ainda não é o lucro, ela arrecadou. 10 vezes 1,50 é o quanto ela arrecadou nas vendas. Vai dar 15. Isso aqui é o quanto ela arrecadou. Não é o lucro. O que é o lucro? O lucro é eu pegar o que eu arrecadei e tirar o prejuízo, porque ela teve um prejuízo, ela teve um gasto, ela teve um investimento de R$ 50. Então, se ela gastou R$ 50 para fazer docinhos e só conseguiu ganhar 15, ela não está no lucro, porque ela não conseguiu nem compensar o investimento que ela fez, ou seja, não compensou. No caso, o lucro dela teria que ser dado pelo quê? Pelo quanto
ela arrecadou menos quanto ela gastou. Em contabilidade, a gente diz que o lucro é receita, é aquilo que recebe menos a despesa. Então aqui, ó, só para relembrar um pouquinho de contabilidade. Então, lucro é receita, o quanto você recebe que você vende, menos a despesa. Aqui você está determinando o lucro. Então, no caso dela, compensou as vendas. Ela tinha aqui de arrecadação ou receita, se você preferir, 15, que a gente calculou, menos o quanto que ela gastou. Esse gasto é fixo, essa despesa é fixa. Ela gastou R$50. Então, 15 menos 50, ó, vai dar menos. Você tem um número menor subtraindo um número maior, então dá negativo. Ou também pode fazer o seguinte, mais, você tem 15, deve 50, vai ficar devendo quanto ainda? Vai ficar devendo 35. Então aqui ela não teve lucro. Aqui ela teve prejuízo por enquanto, está negativo. Mas vamos supor que ela vendeu 20 docinhos. Então a quantidade de docinhos vendida foi 20. Qual vai ser a arrecadação dela? A gente vai fazer o cálculo. 20 vezes 1,50. 20 vezes 1,50 é o dobro do que ela tinha antes. Porque esse aqui é o dobro, esse aqui é 10. Aqui é 20, então isso aqui é o dobro, né? Então aqui ela vai ter, o dobro vai ser 30. Ela ainda vai estar no prejuízo, ok? Porque ela vai ter 30, que ela arrecadou, menos 50 que ela investiu. Vai estar menos 20. Então ela ainda vai estar no prejuízo. Mas eu não quero escrever o lucro ou prejuízo, eu quero escrever a lei que estabelece isso. Então é só a gente pensar. Ela vai vender os docinhos por R$1,50. Eu não sei quantos docinhos ela fabrica, então X. Mas eu sei que de acordo com os docinhos que ela vender, ela vai ter uma arrecadação, ok? Então como é que eu estabeleço isso? Se ela vender um docinho, vai ser 1, vezes 1,5, que é o preço do docinho que ela vende. Se ela vender 2 unidades, vai ser 2 vezes 1,50. Se ela vender 3 unidades, vai ser 1,50. Ou seja, a parte que corresponde ao quanto ela vai arrecadar dos docinhos é dado pela quantidade de docinhos, que eu não sei quanto que é, vou chamar de X, vezes 1,50. X representa a forma genérica da quantidade de docinhos que ela tem. 1, 2, 3, 4, 20. Aqui o problema não diz quantos docinhos ela conseguiu fabricar. Apenas diz que ela fez docinhos e cada um vai ser vendido por R$1,50. Então aqui a gente cria a relação de quanto ela vai arrecadar. Só que o problema não quer saber quanto que ela arrecada. O problema quer saber o quê? O lucro dela, né? Então o lucro, para ela obter o lucro, vai ser o que a gente aprendeu, a arrecadação menos a despesa. Então, ó, o lucro dela vai ser a arrecadação. A arrecadação é quanto? A expressão que escreve a arrecadação, quanto que ela vai arrecadar com a venda, é X vezes 1,50, que a gente também pode colocar, a ordem dos fatores não altera o produto, a gente colocar 1,5 vezes X, menos, de quanto que é a despesa. Essa despesa foi uma despesa fixa, ela usou uma vez só, ok? 50. Eu não estou colocando aqui R$50, eu estou colocando aqui em forma de função. Então aqui essa também é a função do lucro. Ou seja, a gente pode trabalhar que o lucro é Y, 1,5, X menos 50. As duas maneiras estariam corretas. Eu estou escrevendo, demonstrando que você pode escrever com a linguagem corrente ou com a linguagem funcional mesmo. 3. Seja a função afim 4x menos 16. Qual o valor de y correspondente a x igual a 10? Então aqui a gente tem uma função, ele quer saber o valor de y quando x é igual a 10. Então aqui você tem 4x menos 16. Ele quer saber o valor de y. Aqui isso aqui representa y. Quando x é igual a 10. Então vamos fazer esse cálculo. Se eu substituir nessa função
o 10, então vai ficar 4 vezes 10 menos 16. f de 10 vai ser igual a 40 menos 16. f de 10, que é o valor da função para x igual a 10, 40 menos 16. 40 menos 16 é 24. Ou seja, isso aqui está dizendo para mim o seguinte, que y é igual a 24 quando x é igual a 10. Ou seja, quando x é igual a 10, y é igual a 24. Ou simplesmente 10, o par ordenado 24. Vamos para a próxima. 4. Seja a função afim. O problema parece que é igual. Olha lá, 4x menos 16. Aqui, propósito para você atinar, prestar atenção no que o enunciado está pedindo, no que ele está te solicitando, o que ele está falando. Então, agora, ele tem o seguinte, 4x menos 16. Ele diz agora que o valor, que ele quer saber o valor de x, agora ele quer descobrir o valor de x quando y for quem? 10. Na anterior, eu tinha x, procurava y, é só substituir na equação. Agora é o contrário, eu tenho y, estou querendo saber 10, ou seja, qual o valor que eu preciso colocar aqui para que isso tudo vire 10. Então é fácil, aqui a gente vai transformar numa equação. Lembra que quando você diz que f de x é igual a 4x menos 16, você está querendo dizer, na verdade, que essa expressão é y é igual a 4x menos 16. O valor que você atribuir para x vai gerar um valor para y. No caso, eu não vou atribuir valor para x, eu vou descobrir qual o valor de x que eu atribuo que faz com que esse y vire 10, é o que ele está perguntando. Eu já sei o valor de y, eu quero descobrir o valor de x. Isso aqui é uma equação e a gente resolve desfazendo a operação. Aqui está menos, vai para lá como mais. Então eu posso escrever 4x é igual a 10 mais 16. Então você tem que 4x é igual a quanto? A 26. X é igual a 26, está aqui multiplicando, vem para cá dividindo. Dividido por 4. X é igual a 26 dividido por 4. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 6, 24. Então tem que ser por 6 que dá 24. 6 que dá 24. 24 para 26 falta 2. Não dá para dividir, coloco o 0 e uma vírgula no quociente. Teria que ser por 5. Então isso aqui, ó, é 6,5. Ou também poderia colocar da forma simplificada. Vem aqui e simplifico. Posso colocar na forma fracionária também. 26 dividido por 4 simplificado por 2 dá 23 sobre 2. As duas respostas estão corretas. Uma resposta está em decimal e a outra resposta está em forma de fração. Quinta. Qual o zero raiz da função? Então aqui ele quer achar o zero raiz da função. Né? Fx igual a menos 2x mais 14. A gente viu que o zero da função é representado por x0. Ou seja, é o valor que quando você coloca na função, torna ela nula, faz com que ela zere. Qual o valor que eu preciso colocar em x para que toda essa função se cancele? É isso que é o zero da função. Então tem duas maneiras de fazer isso. Utiliza essa relação aqui, ou simplesmente utiliza aquela formulazinha que a gente criou, menos b sobre a. Vou mostrar das duas maneiras. Para não ter que ficar decorando fórmula, a gente está dizendo o seguinte, f de x é igual a menos 2x mais 14. O que eu estou querendo saber? Qual o valor de x quando y for igual a zero? É isso que eu estou querendo saber aqui. Ó, para zerar a função, isso aqui tem que ser zerado. Isso aqui tudo representa y. Então, estou perguntando, qual o valor de x que faz y virar zero? Então, eu vou utilizar isso. Ó, menos 2x mais 14. Eu quero saber o valor de x para isso aqui se tornar nulo.
Então eu caio numa equação. Então tá aqui somando, vai para lá subtraindo, vai ficar menos 14. Tá aqui multiplicando, vai para lá dividindo. Então x é igual a menos 14 dividido por menos 2. X é igual a menos dividido para menos mais 14 dividido por 2, 7. Então aqui teria que ser 7. Essa é a maneira fazendo, montando a equação. E se eu quisesse já montar direto pela fórmula, daria certo? Que diz que é menos b sobre a. Sim. Quem é o b? Coeficiente linear. Vai ser 14 dividido. Ó, menos 14. Lembra, tá com o sinal. Aqui é mais, vai passar a ser menos. Menos 14 dividido por a. O a não troca o sinal, vai com o seu sinal normal. Quanto que é o a? Menos 2. x0 é igual menos dividido para menos mais, 14 dividido por 2, 7. Por fim, 6. Esboce o gráfico da função afim. Esboçar o gráfico é fazer um desenho, é saber os pontos em que ele vai interceptar o eixo x e o eixo y. Então a gente vai fazer isso aqui de uma maneira bem fácil. Vamos lá. A gente já sabe que isso aqui é negativo, essa função vai ser uma função decrescente, ou seja, o gráfico vai estar descendo. Mas eu nem preciso olhar para isso. Quando eu esboço o gráfico, se eu fizer de maneira certa, é claro que isso é uma trava de segurança, se você sabe disso, e depois o teu gráfico cai assim, você já viu que você fez algum cálculo errado. Então é bom saber essas condições, mas naturalmente, se você fizer certo, esse conceito vai se desenrolar. Porque você precisa aqui determinar quem é o x0 e quem é o y0. O y0 sai de cara. O y0 é quem? É o termo independente. É o coeficiente linear, o que não tem x. Agora, o x0 eu posso fazer de duas maneiras, como a gente viu. Igualar isso aqui, porque eu quero saber o x0, eu quero saber o valor que anula. O valor que eu colocar para x vai anular essa função. Então, estou dizendo aqui, eu quero que essa equação se torne zero. Ou você pode usar a fórmula x0 é igual a menos b sobre a. Tanto faz. Então, eu vou utilizar as duas maneiras só para provar. Então, ó, tá aqui menos, vai vir para cá, vai ficar mais. Então, vai ficar 3x, 9. Porque 9 com mais 0 é 9. Então, tá aqui multiplicando, vem para cá dividindo. X é igual a 9 dividido por menos 3. X é igual a mais dividido para menos, menos. 9 dividido por 3, 3. Ó. Da outra maneira, que também daria certo, troco o sinal do B. Seria menos 9, vai passar a ser 9. E coloca o A com seu sinal normal. Então, você tem mais dividido para menos, menos 9 dividido por 3, 3, menos 3. Então, agora eu posso esboçar o gráfico. E como a gente viu, a função tem que ser decrescente. Aqui está o y, aqui está o x. O esboço é um pequeno desenho. Então, aqui tem que passar, a minha coordenada aqui é menos 3. Aliás, a minha coordenada não, meu ponto de intercepção, lembrando que essas coordenadas aqui seria menos 3 com 0, e essa coordenada seria aqui 0 com 9, com menos 9. Então, ó, eu já sei que esse gráfico tem que passar onde? Em menos 3 de x, tem que passar em cima de menos 3, vamos dizer que está para cá, menos 3. E tem que passar onde y? Em menos 9. Então o gráfico é isso aqui, ó. Esse é o esboço do gráfico. Então espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.